Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25. Graças a Deus. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 23. O tema da mensagem de hoje é: fiz tudo errado, e agora? Fiz tudo errado, e agora? Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema gente como a gente. Se você achou, diz amém. Na minha tradução está escrito assim: Isaac orava, versículo 21, eu vou ler. Isaac orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril. E o Eterno ouviu sua oração. Rebeca engravidou, mas os dois bebês, eram gêmeos, ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela, tanto que ela chegou a dizer: se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo? Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo, e o Eterno respondeu: 2 nações estão em sua barriga, 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e coberto de pelos. Ele recebeu o nome de Esaú, que quer dizer peludo. Depois veio o irmão com uma mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, que quer dizer calcanhar, ou usurpador, plantador. Quando eles nasceram, Isaac estava com 60 anos de idade. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um excelente caçador e gostava da vida ao ar livre. Jacó era mais pacato e preferia ficar dentro das tendas. Isaac amava Esaú, porque gostava das suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor vermelha, e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó: dê-me um pouco desse ensopado, porque eu estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: vamos fazer uma troca, meu ensopado pelo seu direito de ser filho mais velho. Esaú retrucou: estou morrendo de fome, de que valem os meus direitos de primogenitura, se eu estou quase morto? Jacó exigiu primeiro que tivesse um juramento. Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão dos seus direitos de filho mais velho, a favor de Jacó, que finalmente deu ao seu irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. E foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite pedimos que em graça o Senhor se revele a nós aqui. O Senhor já falou muito comigo através dessa palavra, e eu peço que não seja diferente aqui nessa noite a todos quanto desejam ouvir a tua voz. Que nós possamos nos deliciar de um banquete, de uma mesa do Senhor. Que o Senhor venha participar conosco dessa mesa espiritual. Que a nossa alma seja cheia de Ti, que haja fome no meio do Teu povo, que haja sede de Ti, que possamos crescer no Senhor através dessa palavra. É o que nós te pedimos nessa noite, agradecidos em nome de Jesus. Esse texto que eu acabei de ler, ele fala sobre a vida de Jacó e de Esaú, os 2 filhos de Isaac. Isaac era filho de Abraão, filho da promessa. Eu já falei algumas vezes sobre Isaac aqui. Quando você ouve a palavra Abraão ou Abrão, né, quando ele foi comissionado por Deus lá em Ur dos Caldeus, você sempre lembra que ele foi um grande homem de Deus, que ele foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Deus o comissionou lá na sua terra natal e disse para ele:
eu vou te abençoar, eu vou abençoar quem abençoar você e eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. E ele fez uma promessa, Deus, para Abraão lá, que essa promessa chegou na minha vida, na minha casa e na sua vida. Deus falou para ele: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você é bendito, você é bendita através de uma promessa que houve na vida dele. E ele teve um filho chamado Isaac, o filho da promessa. A Bíblia não fala muito sobre Isaac. Isaac, ele foi um homem sem expressão. A gente tem os episódios lá dos poços que ele cavou e que foram entulhados, mas não fala muito sobre ele. Ele não foi uma figura que se destacou muito. Já os seus filhos não, principalmente o seu filho mais novo, chamado Jacó. E o texto diz que a sua mãe de Jacó, Rebeca, ela estava grávida. E ela não sabia que eram gêmeos que estavam na barriga. E quando a barriga começou a crescer, aqueles dois meninos começaram a brigar ali na barriga. E ela não estava entendendo. Ela sabia que estava grávida, mas ela não sabia qual era o problema que ela estava vivendo. E isso angustiou muito Rebeca. Num determinado momento, Rebeca orou e ela foi falar com o Senhor. E ela falou: Senhor, se é para viver o que eu estou vivendo, é melhor morrer. Ela praticamente pediu a morte ao Senhor. E Deus então declarou, Deus falou com ela, que dentro do ventre dela haviam duas nações, dois povos, e eles estavam brigando. E Deus falou para ela o seguinte: olha, o maior vai servir o menor. O que Deus disse ali? O que nascer primeiro vai servir o que nascer depois. Foi Deus que declarou essa palavra para Rebeca. Foi Ele que declarou essa promessa para ela. Mas ainda assim, parece que ela não entendeu. As crianças nasceram, Esaú nasceu primeiro, e o texto que eu acabei de ler diz que Jacó ele segurou no calcanhar, no artelho lá do irmão dele, como quem quisesse sair antes dele. Esaú era peludo, ele era ruivo, por isso o nome Esaú. Jacó, por segurar e querer passar à frente do irmão, foi colocado o nome de Jacó, que quer dizer usurpador, plantador, que quer dizer calcanhar, basicamente isso. Eles cresceram, e o texto diz que num determinado momento, Jacó alimentou no coração dele o desejo de ser o primogênito. Por que era tão importante na cultura judaica, e até nos dias de hoje, ser o primogênito, ser o primeiro filho? Porque o primogênito ele tem uma parte a mais na herança. O primogênito, quando o pai morre, ele assume o lugar de governo da família. E todos os outros irmãos, eles devem obediência. Só que Jacó, ele fazia jus ao nome. Ele era usurpador, ele era ardiloso. Jacó era enganador, ele era 7-1. Jacó ele passava a perna em todo mundo, ele vivia dando a volta em todo mundo, querendo enganar todo mundo, e ele fez isso com o irmão dele. Um dia ele estava fazendo um ensopado de lentilhas, o texto do Eudine diz que era uma sopa vermelha, e tinha ali pães, e o seu irmão Esaú, que estava no campo, chegou com muita fome, e pediu a ele um pouco daquela comida, e Jacó falou para ele o seguinte: olha, eu dou para você, mas você tem que ceder para mim o seu direito de filho mais velho, de irmão mais velho. Eu quero isso para mim. E ali, aproveitou que o irmão estava com fome, o irmão aceitou e ele falou: mas eu quero que você jure, eu quero que você prometa que você está passando para mim isso. E assim ele fez, ele enganou o irmão, fez com que o irmão trocasse com ele por um prato de comida a bênção de primogenitura que Esaú iria receber do seu pai antes da sua morte. O tempo passou, eles cresceram. Com 40 anos de idade, Esaú se casou, e o texto diz que ele se casou com duas mulheres, que eram hititas. Essas mulheres produziram muitos aborrecimentos para o pai e para a mãe dele. Rebeca e Isaac se aborreceram muito com essas duas mulheres, e Deus havia designado lá atrás, no povo, no Egito, que esse povo não deveria tomar para si mulheres estranhas. Não era para que o povo se desse em casamento com outras mulheres, mas ele resolveu fazer isso. Jacó, já diferente, não casou. Quando o seu pai, Isaac, já era velho, ele estava com aproximadamente 100 anos, o texto diz que ele era praticamente cego, ele não enxergava quase nada. Ele chamou o seu filho mais velho, Esaú, e falou: Esaú, eu estou na iminência de morrer, e eu quero abençoar a sua vida.
Então você faz o seguinte, você vai no campo, você traz uma caça que eu quero abençoar você, você faz um guisado lá, você faz um ensopado, você traz para mim que eu vou comer e eu vou abençoar. O texto diz que Rebeca estava ouvindo a conversa, e havia um grande problema ali na relação de Isaac e Rebeca. Havia predileção entre os filhos. Eu falei isso ontem aqui no Café de Homens. Existem muitos casais que fazem predileção entre os filhos. Um é mais chegado mais à mãe, o outro é mais chegado mais ao pai. Isso é terrível, isso é extremamente nocivo para a vida dos nossos filhos. Rebeca, por sua vez, achava que por o seu pai, por o seu marido não amar a Jacó, porque ele preferia Esaú, ela deveria fazer todos os agrados e todos os mimos para ele, numa espécie de querer compensar aquilo que ele não recebia do seu pai. Mas o fato é que Deus havia prometido que o maior serviria o menor. Só que parece que ela não ouviu isso. Quando ela ouviu a conversa, dizendo que Esaú ia ser abençoado pelo pai, ela chamou Jacó e falou: Jacó, olha só, seu pai vai abençoar Esaú e a gente tem que fazer alguma coisa. Você vai fazer o seguinte: vá no rebanho do seu pai, pegue 2 cabritos novos, jovens, e traga para mim aqui que eu vou fazer um ensopado e eu vou dar para o seu pai comer. Quando ele terminar de comer, você vai lá, diz que é Esaú, e você pede a bênção, e ele vai te abençoar. Jacó, que tudo que desejava era isso, caiu nessa, influenciado pela mãe, já passava a perna em todo mundo, era enganador mesmo, tinha um desvio de caráter. Ele pegou uma pele de cabrito e colocou aqui, e colocou no seu pescoço, pegou a roupa do irmão, vestiu, fez a comida e foi lá levar para o pai. Quando ele chegou, o texto diz que Isaac estava sentado, velho, não enxergava nada. Aí ele chegou e falou assim: meu pai. Aí Isaac falou assim: quem está aí? Aí Jacó falou assim: é Esaú, seu filho mais velho. Isaac falou assim: mas a voz é de Jacó. Aí ele falou assim: não, eu sou Esaú. Ele falou assim: ué, mas por que você foi tão rápido? Você já trouxe a caça? Já preparou? Aí ele falou o seguinte: o seu Deus preparou tudo para mim. Quando eu li isso, segundo a tradução do Eugene Peterson, eu tive a clara certeza de que Jacó, mesmo sendo filho de crente, não conhecia Deus. E tem muito filho de crente que não conhece a Deus. A relação que ele tem com Deus, com o divino, é uma relação do Deus do pai dele, mas não propriamente uma dele. E aí, Isaac, que não era bobo, estava cego, mas não era bobo, falou assim: então chega aqui perto de mim que eu quero ver, porque a voz é de Jacó. Só que Jacó era sétimo mesmo, já era pós-graduado em enganar todo mundo, dava nó em pingo d'água, como você sabe que tem um monte aí que faz mesmo. O cara era fera. Aí ele chegou perto do pai, estava com a roupa do irmão. Quando o pai sentiu o cheiro, falou assim: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí ele pegou a mão, colocou a mão aqui, viu que era tudo peludo, colocou a mão aqui na nuca, e ele falou assim: é você, meu filho. Isaac comeu aquela comida com muita fome, e depois de comer e de beber algumas taças de vinho, ele chamou o seu filho. Ele colocou, como todo judeu faz, a mão na coxa, do lado de dentro da coxa, e ele abençoou o seu filho. E ele falou o seguinte para ele, achando que era Esaú, mas estava abençoando a Jacó. Ele falou para ele o seguinte: você será maior do que todos os seus irmãos. Tudo o que você plantar, você vai colher. Quem abençoar a sua vida, Deus vai abençoar. Quem amaldiçoar a sua vida, será amaldiçoado por Deus. A mesma promessa que Deus deliberou sobre a minha vida e sobre o meu pai, a partir de agora, recai sobre a sua vida. Você será bendito nessa terra, você será próspero nessa terra. Independente do que você faça, o Senhor será com você. E abençoou. Ele saiu da presença de Isaac, e minutos depois chega Esaú com um prato de comida, e ele fala assim: meu pai, cheguei. Quando ele chegou com aquele prato de comida, Isaac começou a tremer, desesperado, falou: quem está aí? Ele falou: é seu filho Esaú. Isaac falou assim: quem estava aqui antes de você?
Isaac disse o seguinte: o seu irmão te enganou, o seu irmão me enganou, ele nos enganou e eu abençoei ele. O texto diz que Esaú começou a chorar desesperadamente. Ele diz: pai, me abençoe. Isaac falou: eu não tenho bênção para você, a bênção que eu tinha eu dei para o seu irmão. O texto diz que ele ficou desesperado, ele começou a gritar, ele dizia: me dê uma bênção, eu quero uma bênção. Isaac desesperado disse: eu só tenho uma bênção e eu dei para o seu irmão. Esaú insistia pedindo uma bênção, até que Jacó chamou ele, colocou a mão na cabeça dele e falou o seguinte: eu vou te abençoar, seu irmão sempre será maior do que você, e a espada nunca se apartará da tua casa, dura será a tua vida, até o dia em que você decidir mudança na sua vida. Ele desesperadamente saiu dali. Eugene Peterson diz que ele, em algum momento, murmurou com algumas pessoas, dizendo: meu pai já está velho, e no momento em que os olhos do meu pai se fecharem, eu vou matar Jacó. Rebeca ouviu isso. Rebeca chamou Jacó e ela falou o seguinte: seu irmão vai te matar, você vai para a casa do meu irmão Labão, que fica em Padã Arã, 650 quilômetros de distância. Você vai para lá, porque senão ele vai te matar. Ela chegou para o seu marido e falou para ele o seguinte, para Isaac: olha, Jacó não quer casar com as mulheres hititas daqui, e a gente já teve muito problema com as esposas de Esaú, então ele vai para a casa de Labão, meu irmão, e vai casar com uma das filhas de Labão. Isaac achou isso positivo para ele e abençoou. Ele foi embora, ele se despediu da mãe, ele se despediu do pai. Jacó amava Rebeca, amava profundamente a sua mãe, havia enganado o seu pai, havia enganado o seu irmão, e ele sai dali em direção a Padã Arã. Ele sai da Palestina em direção a 650 quilômetros de distância andando. O texto diz que quando ele chega num lugar, já era escuro, e ele procura um lugar para dormir, um vale chamado Vale de Jaboque, e ali ele se deita, e ele se encontrava com medo. Uma angústia de medo toma o coração de Jacó. Ele tinha medo de ser perseguido pelo seu irmão e ser morto. Jacó, quando saiu da sua casa, ele saiu preso ao passado, por coisas que ele havia feito, por pessoas que ele havia enganado. Ele não tinha presente. A única coisa que ele tinha era uma relação com o passado que o prendia, e também uma relação com o futuro, de, se porventura de alguma maneira conseguisse se libertar e empreender de alguma forma em Padã Arã. Ali, naquele lugar, no Val de Jaboque, o texto diz que ele dorme, e ele tem um sonho, e Deus se apresenta para ele, e Deus fala para ele a mesma coisa que falou para Abraão, e que falou para Isaac. Deus diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, seu avô, eu sou o Deus do seu pai, e eu quero declarar que eu serei com você, onde quer que você vá, a minha presença vai fazer a diferença na sua vida. Deus se apresentou para ele e falou o seguinte: eu vou abençoar quem abençoar você, Jacó, eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar a sua vida, eu serei com você todos os dias da sua vida. Eu disse que esse homem Jacó, chamado Jacó, ele era enganador, ele tinha um desvio de caráter, ele era incorrigível, ele fez tudo errado na vida dele. E ali diante de Deus, num vale, numa madrugada, ele tentou manipular Deus, porque ele era acostumado a fazer isso com todo mundo, e agora diante de Deus, ele não perdeu tempo, porque tudo que ele sabia fazer era dar volta em todo mundo. Depois de Deus se apresentar para ele e dizer quem ele era e o que iria fazer na vida dele, ele faz uma proposta para Deus. Ele diz o seguinte para Deus: se o Senhor for comigo, se o Senhor abençoar minha vida e o Senhor me proteger, eu te prometo que tudo aquilo que eu tiver, 10% eu te darei. Aí tem uns pastores que deitam, irmão, para dizer que tem respaldo bíblico. O cara estava querendo prometer para Deus que ia dar para ele, se Deus fizesse uma barganha, uma troca.
ele propôs um negócio escuso para Deus. Deus não colocou nenhuma condição para abençoá-lo. Deus falou: eu vou te abençoar. E depois que Deus falou isso, ele falou: então eu vou fazer o seguinte, se o senhor for comigo mesmo, porque pode ser que sou muito de ideia, aí o senhor sabe como é que é, eu vou te dar 10%. Fazia parte do caráter dele, querer enganar as pessoas. Ele saiu dali, Deus não falou nada com ele, e ele seguiu em direção a Padã Arã. Quando ele chega perto de um poço em Padã Arã, o texto diz que havia uma pedra muito pesada nesse poço, que vários homens eram necessários para poder descobrir esse poço. E os animais, segundo a cultura, né, de pastoreio de animais, os animais, eles bebiam daquela água ali. E de repente ele vê ali pastores, e ele pergunta para aqueles pastores: vocês conhecem um homem chamado Labão? Sabe se ele está bem? E eles falaram: olha, Labão é um homem muito conhecido aqui, um homem muito rico. Inclusive aquela lá, ó, que está vindo lá com as cabras, com as ovelhas, é Raquel, filha dele. Raquel era pastora, filha de Labão, prima de Jacó. E aí Jacó começa a conversar com aqueles homens, porque o rebanho havia bebido água, e Jacó fala para eles o seguinte: vocês não vão botar as ovelhas no pasto novamente? Aí eles falaram o seguinte: não, a gente não pode sair daqui, porque essa pedra aqui é muito grande, e se a gente sair, outros pastores não vão conseguir abrir essa pedra para alimentar o seu rebanho, então a gente fica aqui para ajudar. E a pedra foi colocada sobre aquele lugar. O texto diz que Raquel chegou, e Raquel era linda, ela era meiga. Quando Jacó a avistou, o texto diz que ele não perdeu tempo. Ela chegou com as ovelhas do seu pai, perto daquele poço. O texto diz que Jacó sozinho, Jacó fez aquilo que você fez quando você começou a namorar a sua esposa. Você quis se amostrar, porque você, quando queria impressionar a sua esposa, né, você fazia até força que você não tinha. O texto diz que Jacó pegou aquela pedra e sozinho ele arrastou. Quando você queria impressionar a sua esposa, que na época você queria namorar, você fazia loucura. As mulheres que estão aqui falam assim: fala Deus. Hoje, para matar uma barata, você sobe em cima da cadeira, cara. 3 horas da manhã na tua casa, tem um barulho no quintal, você fala assim: vai lá, mulher, vê o que é. Antes você era o valente, deixa que eu vou resolver, não me segura não. As mulheres digam: fala Deus, se é verdade. Está com medo dele? Jacó arrastou a pedra, e o texto diz que os animais começaram a beber água. Jacó chegou perto dela e tascou um beijo nela, ali, cara, sem falar nada. Já beijou Raquel ali, de cara. Foi para a casa de Labão, seu tio conversou com ele, e 30 dias depois ele trabalhando com seu tio chama e fala assim para ele: você é meu sobrinho, você é sangue do meu sangue, não é justo que você fique aqui trabalhando de graça, então vamos combinar um salário aqui, para você ficar aqui de boa. Quanto que você acha justo para eu te pagar? Jacó falou assim: olha, eu estou gostando de Raquel, eu quero casar com ela, e eu tenho uma proposta para fazer para você, Labão. Eu estou disposto a trabalhar 7 anos por ela, 7 anos da minha vida trabalhando por Raquel. E ele falou: tudo bem, por mim está ótimo, então está combinado. O texto diz, irmãos, que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e o texto diz que para ele os 7 anos foram como dias, tamanho era o amor dele por Raquel. Um dia eu ouvi uma mensagem, há muitos anos atrás, aqui no Sei de Cabo Frio, num congresso de família, que eu trouxe o Silmar Coelho, e ele disse: quanto vale quem você ama? Quanto você está disposto a pagar de preço por quem você ama? Essa mensagem mexeu muito comigo na época. Ali então, depois de um acordo, 7 longos anos se passaram, até que chegou o grande dia do casamento de Jacó com Raquel. Labão tinha uma outra filha chamada Lia, que era mais velha.
Lia, ela era meio, olha para mim, ela era meio estrábica. E Raquel era mais nova, bonitinha. E o texto diz que no dia da festa de casamento, Labão começou a dar vinho para Jacó e falou assim: bebe aí, meu genro, você está feliz? E ele começou a beber, uma grande festa, e ele doido para passar a noite com Raquel. E depois que a festa já tinha acontecido, provavelmente 7 dias de festa, ele entrou num quarto escuro com ela e ele dormiu com ela. Jacó casou com Raquel, mas dormiu com Lia, porque quando ele acordou de manhã, ele falou para ela: olha para mim, que luta. E aí ela era feia, e ele foi cobrar. Ele falou: o que você fez? Você me passou a perna, Labão. E aí Gálatas 6:7 começa a ser uma verdade na vida desse homem, porque a Bíblia fala que, segundo o Eudine, ninguém faz Deus de bobo. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Depois de muito enganar muitas pessoas, agora Jacó começa a provar do seu próprio veneno. Depois de 7 anos de muito trabalho, que para ele foram dias, o seu sogro o enganou. E o sogro diz para ele o seguinte: olha, eu vou te falar uma coisa. Aqui a nossa cultura é diferente. Eu não dou a mais nova sem antes a mais velha. Então vamos fazer o seguinte: você vai, fica uma semana de lua de mel com Lia. Depois que você voltar, eu te dou Raquel. E você trabalha mais 7 anos. Ele falou: tá bom, tudo bem. O sogro dele enganou mais uma vez a ele. Na primeira semana depois, ele se casou com Raquel. E aí ele ficou casado com as duas. E o texto diz que as duas começaram a ter problemas, porque Raquel era estéril. Lia, porém, começou a dar filhos para ele. E Jacó trabalhou mais 6 anos para o seu sogro Labão. E ele começou a ter problemas. Alguns estudos teológicos dizem que Jacó começou a ser enganado pelos cunhados e começou a ter problemas. Alguns estudos dão a entender também que ele não deixava por menos. O fato é, Jacó começa a experimentar de tudo aquilo que ele fez com muita gente na sua vida. Ele enganou o pai dele. Ele passou a perna no irmão dele. E tem muita gente que é assim. Tem muita gente que durante toda a sua vida, tudo que quer é receber a bênção. Porque tudo que Jacó fez para receber a bênção de Deus. Jacó não mediu esforços para ser abençoado. Você sabia que tem pessoas que vêm nas igrejas evangélicas e tudo que elas querem é receber a bênção delas? São pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa, inclusive comprar a sua bênção. São pessoas que, segundo nos tempos presentes, são chamados de consumidores do evangelho. São pessoas que muitas delas me procuram e dizem o seguinte: ore por mim, me ajude com os meus filhos, aconselhe o meu cônjuge, resolva o problema do meu casamento, eu preciso receber visita. E se em algum momento você não conseguir superar as expectativas dessas pessoas, elas simplesmente dizem: olha, se você não fizer isso, eu vou procurar uma outra igreja que me dê atenção e eu vou embora. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que querem se relacionar com Deus somente por aquilo que Ele pode dar. E eu imagino o quanto o coração de Deus sangra em ter esse tipo de relação com um homem, sendo ele um pai, e por ser pai que ama, está disposto a dar tudo. Como a Bíblia fala, como não nos dará também juntamente com Cristo todas as coisas? Jacó agora já estava 20 anos em Padã Arã. Através de uma decisão que ele tomou, ele não viu o seu pai mais. O seu pai morreu e ele nunca mais viu seu pai. A sua mãe, a mulher que ele mais amava, também morreu. E Jacó nunca mais viu Rebeca. Depois de muitos problemas com Labão, Jacó resolve sair dali.
E como todo homem, no gênero, como todo homem que vive querendo dar jeito para tudo, quando o problema chega, ele faz o que todo homem errado faz: ele foge. Quando ele estava na Palestina e o problema estourou, o irmão dele quis matar, ele fugiu. Lá, diante dos conflitos terríveis com os parentes, ele resolveu fugir. E ele não foi lá, agradeceu a Labão e falou para ele: ó, eu estou indo embora, trabalhei 20 anos para você, cara, você ficou rico por causa de mim. E a Bíblia fala que Labão ficou rico por causa de Jacó, porque a presença de Deus estava lá. Tudo que ele botava a mão prosperava. Sabe o que ele fez? Ele chegou para as mulheres dele e falou assim: nós vamos embora, e eu não vou falar com vocês, porque vocês sabem como é que o pai de vocês é, então nós vamos escondido. E ele fugiu escondido. Ele fugiu mais uma vez, como muitas pessoas fazem diante de problemas. Você tem um problema hoje, e aí me permitam dizer, um pastor nos dias de hoje, 80% do meu tempo, 80% é resolvendo e mediando conflitos. Meu telefone está aqui, está ali, com o Rafael Macedo, e você vê as mensagens. Eu não tenho zilhões de mensagens não, porque eu sou muito assertivo. Sim, não vou ver isso agora, porque senão não aguenta. São muitas pessoas, são muitos problemas, são pessoas que estão me procurando com problemas sérios, e são pessoas que querem saber aonde que está o versículo X na Bíblia, e me mandam mensagem no WhatsApp. E você tem que dar atenção. Jacó agora resolve fugir, e ele foge. Depois de 3 dias fugindo, Labão fica sabendo e vai atrás dele com os filhos. E chega lá, ele chega para Jacó e fala assim: rapaz, que negócio é esse? Que falta de caráter é essa? Falta de caráter é esse seu? Por que você fugiu? Por que você não foi lá? Me deu uma satisfação, você está levando as minhas filhas. E ele falou: eu sei como que você gosta de dar volta nos outros. Aí ele falou: safado é você, que enganou todo mundo, enganou seu irmão, enganou seu pai. E ali Deus abençoou ele, porque permitiu que Labão liberasse ele ainda, porque Labão sabia que enquanto Jacó estivesse ali, ele era abençoado pela presença de Deus, pela promessa que havia na vida dele. E então ele resolve voltar para a Palestina. Jacó resolve voltar, o homem que fez tudo errado na vida, e pela primeira vez ele está diante de encontrar o seu maior problema, o seu irmão Esaú. O texto diz que alguns mensageiros de Jacó foram à frente e presenciaram a cena de que seu irmão vinha com uma grande caravana de homens. Jacó ficou desesperado, com medo, não sabia o que fazer. Jacó então envia presentes para o seu irmão, e diante do rio Jordão, Jacó, ele se separa de toda a sua família, de todo o seu gado, de tudo que ele conquistou, de tudo que ele tinha, que ele podia tocar, tudo que era mensurável. E ele então seguiu sozinho agora, porque ele pensou: se eu tiver com a minha família, meu irmão pode matar e pegar todo mundo ainda. Agora, se eu tiver sozinho, pode ser que eles escapem. Ele despediu ali no Jordão das suas esposas, dos seus filhos, de tudo que ele tinha, e ele foi para o deserto. Porque chega um momento na minha e na sua vida que a gente foge enquanto dá, mas chega uma hora que a gente não consegue mais fugir. Chega uma hora que o dinheiro que a gente ganhou fazendo coisa errada não produz saciedade para a nossa alma. Chega um momento da nossa vida que tudo que a gente conquistou não faz sentido para a existência do homem, porque existe um vazio dentro de si. Ele não conhecia Deus, filho de crente, neto de crente, mas não era crente. Jacó segue em direção ao seu irmão, e o texto diz que num deserto, próximo de Betel, aonde Deus havia falado com ele em sonho, agora, ali, numa madrugada, um homem se apresenta diante dele e começa a lutar com ele fisicamente. O profeta Oséias diz que
Jacó lutou com o próprio Deus, no capítulo 2, e prevaleceu. O anjo prevaleceu. E ali naquela madrugada, lutando com um anjo, em algumas traduções, com o próprio Deus, porque a Bíblia fala o anjo do Senhor e um anjo do Senhor, em algumas passagens. Quando ela fala um anjo do Senhor, pode ser um anjo qualquer, mas em alguns momentos ela fala o anjo do Senhor, que tipifica a presença do próprio Deus. E ali, naquela madrugada de luta, o sol já estava raiando, e Jacó pediu uma bênção para um anjo. Ele falou assim: você não vai embora antes de me abençoar. Porque tudo que ele queria na vida, irmãos, era se dar bem. Ele só pensava em bênção. Onde quer que ele estivesse, ele só queria ser beneficiado. Primeiro ele, depois os outros. Era uma pessoa que era aficionada por bênção, 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 bênção. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que ter. A vida, ela realmente significa ser. E ali naquela madrugada, o Senhor, o anjo do Senhor, faz uma pergunta para ele. Pergunta para ele: quem é você? Quem é você? O anjo pergunta para ele: quem é você? E eu pergunto para você: Deus não sabia quem era Jacó? Sim, mas Deus queria ouvir da boca dele quem ele realmente era. Sabe por quê? Porque chega um momento que a gente se engana. A gente acha que a gente tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Antigamente eram amigos, agora são seguidores. É forte, seguidores. E aí a gente acha que a gente é alguma coisa. Aí o anjo chegou para ele e falou assim: quem é você, cara? Só que ali sozinho, sem dinheiro, sem ouro, sem prata, sem mulher, sem filhos, sem camelos, sem ovelha, porque ele já tinha ido embora. Sozinho naquela madrugada, ele viu quem ele era. E ele falou assim: eu sou Jacó. Eu sou um enganador. Eu sou um cara que passa a perna em todo mundo. Eu sou alguém que vive atrás de bênção desesperadamente. Eu sou alguém que quero crescer na vida, e eu estou disposto a pisar em qualquer um. Eu estou disposto a fazer o que for para que a minha vontade prevaleça. Eu quero me dar bem, custe o que custar. Ele disse, ali naquele vale, ele viu quem ele era. E ele viu que tudo que ele tinha feito não valeu a pena. Ali ele teve um encontro com Deus. E o texto diz que o anjo que Deus pegou aqui, ó, exatamente aqui, ó, nessa junta aqui, nesse tendão aqui, e deslocou. Por isso até os dias de hoje, o judeu ele não come esse tendão aqui. E a partir daquele dia, ele começou a mancar. Sabe por quê? Você que um dia ouviu falar sobre o Senhor, você que ouviu histórias do Senhor no seu coração, em algum momento você compreendeu quem é esse Deus, mas você andou aí, cara, você pintou e bordou, e tudo que você quis foi crescer, mas você queria crescer para mostrar para os outros. O carro que você queria ter não era para você usufruir com a sua família, era para você mostrar para alguém que você tem o que é melhor do que o dele. Nessa hora é difícil dar um amém, irmãos. Eu sei. Ali ele chora diante de Deus e ele se arrepende. Ele se arrepende mesmo. E o texto diz que o anjo abençoa ele. E Deus fala para ele: a partir de hoje, cara, você teve um encontro comigo, e eu vou mudar o seu nome. Porque a gente corre, foge, até que um dia Deus pega a gente. Porque ninguém foge de Deus. Um dia todos nós estaremos diante dele e prestaremos conta de tudo. Jacó é abençoado, e ele chega para o seu irmão, faz as pazes com o seu irmão. E quando ele encontra com o seu irmão, ele se prostra 7 vezes com a cara no pó
ele pede perdão ao seu irmão e o seu irmão perdoa. O seu irmão recebe os presentes, Esaú abraça ele e diz que o ama. E Jacó então percebe quanto tempo passou e quanto tempo ele perdeu que ele poderia fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque é impossível a gente se relacionar com Deus se a gente não se relaciona com o irmão, cara, de sangue, com o pai, com uma mãe. E tem um monte de gente, né, no mundo não, é dentro da igreja, que não fala com o pai, que não fala com a mãe, que passou a perna no pai, que o pai passou a perna, que houve predileção. Eu ministrei para os homens aqui, eu falei, você precisa reavaliar. Foi uma conversa franca, aberta. Quantos estavam aqui? Foi bênção? Diga amém. Foi bênção. Eu falei que você precisa reavaliar, porque você trata a sua mulher como o seu pai tratava a tua mãe, cara. E você precisa reavaliar isso. Você quer que a sua mulher seja o que sua mãe foi para o seu pai. A gente precisa de cura. Mas a cura, ela vem através do confronto. Mãozinha na cabeça, irmãos, e dizer: você é uma bênção. Não vai levar você para lugar nenhum. Eu não me conformo de pessoas que entram e que saem, que vêm na igreja todo domingo e não têm a vida transformada. Eu não me conformo com isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a graça do Senhor, ela é capaz de transformar qualquer coração. Você que está aqui nessa noite, você que veio aqui, assim como Jacó, fez tudo errado a vida inteira, cara. A vida inteira. Talvez você não tenha dado volta em muita gente como ele deu, mas você fez coisa errada na sua vida. Existe coisa que acontece na sua vida que você fala assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Será que foi aquilo que eu fiz? Será que foi aquele pecado que eu cometi contra o Senhor? Será que foi aquilo que aconteceu? Deus não castiga ninguém não, irmão. Ia falar castiga. Deus não castiga ninguém não. O inimigo, Satanás, ele não precisa fazer nada com muita gente não. Satanás fica cruzado e fala assim: não adianta, porque aquele ali faz mais mal a ele do que eu. Tem gente que é o próprio Satã de si mesmo, cara. Sabe? Você olha para a vida da pessoa, meu irmão, só faz coisa errada. Só faz coisa errada, e cada passo que dá piora e dificulta mais a vida. É um embaraço que não tem fim. E ao invés de trazer o problema quando ele está no início, aí a gente dá uma Neosaldina, resolve. Meu irmão, o cara traz aqui quando já está em metástase, já tomou tudo. Tem que entrar com quimioterapia. Mas eu quero dizer para você, se teve esperança para Jacó, há esperança para você nessa noite, no nome de Jesus. Há esperança para você, sabe por quê? Porque ainda que você tenha desistido dos sonhos de Deus para você, ainda que você tenha desistido de você, Deus não desiste de você. E Ele pergunta para você nessa noite a mesma pergunta que Ele perguntou para Jacó naquele vale: quem é você? Quem é você? Porque para o processo de cura e de libertação acontecer nas nossas vidas, primeiro nós precisamos ter um encontro consigo mesmo. No final do mês que vem nós vamos ter um encontro chamado Amós, um encontro de cura e libertação. Não é anjo voando, não é nada demais não. Sabe o que acontece no Amós? Você vai para um lugar que não pega telefone. Você vai para um lugar, meu irmão, que você não tem como correr, só se você quiser ir embora. Ninguém prende ninguém. Mas você vai para um lugar que você tem um encontro com você, cara. Você olha no espelho e você fala assim: quem sou eu? No que eu me tornei? Você se encontra com Deus, sim. Mas antes disso você tem um encontro com você. E você tem a capacidade, através de ferramentas que são usadas lá, não de mudar o passado, porque o passado não pode ser mudado, mas você tem a oportunidade de ressignificar o seu passado. Você tem a oportunidade de estar onde tudo acontece. Porque tem gente que vive igual a Jacó quando saiu da Palestina, preso ao passado e também com uma promessa de futuro. O único lugar que ele não estava era onde tudo acontece, que é no presente. E tem gente que está assim, ó, que sofreu predileção entre pai e mãe,
porque olhava para o irmão e falava assim, e via a mãe e o pai dando mais atenção, porque o irmão entrou nas drogas e o pai e a mãe teve que abraçar e não tiveram sabedoria, porque teve um problema de saúde e o pai e a mãe tiveram que dar mais atenção, e o outro ficou de lado, e esse foi mais preterido. Você acha que eu estou falando coisa fora da realidade? Tá assim, ó, aqui no centro de Cabo Frio, ó. Tá assim, ó, de gente que faz predileção, e quem está fazendo, ei, não percebe. Você acha que Jacó e Rebeca, Isaac e Rebeca sabiam o que estavam fazendo? Claro que não. Agora, se tão somente nessa noite, você, antes de ter um encontro com Deus, como ele teve com o anjo, olhar para dentro de você e ter um encontro com você mesmo e responder para você, não para quem está do seu lado, para você, quem é você? O Ministério de Louvor pode subir, eu queria que você ficasse de pé. Presta atenção que eu vou dizer para você aqui. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém aqui. Existe uma atmosfera de graça aqui, favorável aqui. Eu não quero mexer com a emoção de ninguém. Mas eu quero dizer para você que há esperança para você no nome de Jesus. Há esperança para você. Deus, ele deseja ansiosamente que você tome um posicionamento diante dele. Carla, vem cá contigo. Vem cá contigo. Pode subir aqui. Me dá ele aqui. Vou falar uma coisa para você. Tem 9 meses. Tem 9 meses. Enquanto eu estava ali atrás, no período de louvor, eu dei uma olhada nesse texto. E eu me lembrei de uma promessa. Segura ele aqui, cara. Que Deus fez para Jacó. Pode diminuir a luz aqui, por favor? Deus fez uma promessa para Jacó. Deus fez. Deus falou para ele o seguinte: Jacó, eu serei com você por amor ao seu pai e ao seu avô. A decisão que Abraão tomou de ouvir a Deus influenciou a vida de Jacó. A decisão que eu tomei alguns anos atrás de entregar a minha vida para Cristo vai influenciar positivamente o futuro dele, cara. A história dele vai ser mudada, porque eu não conhecia o Senhor. Eu não conhecia. Mas um dia o Evangelho chegou até a minha vida, e eu entreguei a minha vida ao Senhor. E quando eu tomei essa decisão, eu não sabia o que Deus ia fazer. Ele me deu uma família. Ele colocou um anel no meu dedo e me chamou de filho. Ele me deu uma herança. E mais, por amor à minha vida e por tudo que eu tenho feito por amor a Ele, as bênçãos dele na minha vida cairão sobre a vida dele, sobre a vida dos filhos dele. O que você faz, a decisão que você toma, influencia diretamente os seus filhos e os seus netos. Eu queria convidar você para sair do seu lugar. Não é um apelo para se converter, ou também, mas é um apelo para sofrer uma transformação radical na sua vida. Sabe por quê? Porque talvez você esteja me vendo e ouvindo e você fala assim: ah, tem esperança para Jacó, mas não tem para mim. Eu quero dizer para você que Deus encontrou com Simão, que quer dizer vara, e transformou ele em Pedro, que quer dizer pedra. Deus teve um encontro com Saulo, que era um fanático perseguidor do Evangelho, e transformou ele num apóstolo. Deus quer ter um encontro com você nessa noite e
transformar a sua vida. Então, enquanto eles estiverem cantando, eu gostaria que você pedisse licença à pessoa que está do seu lado e que você viesse aqui na frente, não para se encontrar comigo, mas para ter um encontro com Deus e ter a sua vida transformada no nome de Jesus. Existe uma porta aberta aqui para você, e essa porta se chama graça, e ela está disponível. Você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, você que é adolescente, você que é pai, você que é ancião, você que entendeu a mensagem de Deus para você. Deus trouxe você aqui hoje para mudar a sua vida. Sai do seu lugar em nome de Jesus.